as informações que estão vindo à tona sobre o caso do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, não estão mostrando apenas quem foram os mandantes, mas também que, além dela, outras pessoas poderiam ter se tornado alvo. E sim, a gente tem aqui pelo menos 4 nomes para contar para vocês de pessoas que poderiam ter se tornado alvo, além da Marielle Franco. Vamos começar aí falando quem são essas pessoas, né? Como que se chegou a essas pessoas? Foram aí 4 nomes de pessoas monitoradas pelo executor do crime, o Rony Lessa, que a gente ficou conhecendo através de uma reportagem do Metrópolis. Vamos colocar lá na tela? Aí, tá aí reportagem na coluna do Paulo Capelli. Theo, você pode ajudar a gente ali com o primeiro parágrafo? Claro. Temos aqui. Além de Marielle Franco, 4 políticos do PSOL estiveram na mira de Rony Lessa, assassino confesso da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Os nomes pesquisados pelo matador de aluguel aparecem na investigação da Polícia Federal que levou a família Brazão para trás das grades. Perfeito. E daí, quais seriam esses 4 nomes? De acordo aí com o Paulo Capelli, seriam Isadora Peixoto de Oliveira Freixo, que é filha do deputado federal e atual presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, né? Porque o próprio Freixo já anda aí com segurança, com escolta e tudo mais já há bastante tempo, por causa da CPI das milícias, né? A gente teria aí o ex-vereador Renato Cinco e 2 deputados federais, Chico Alencar e Tarcísio Mota. E daí, diante disso, vem a pergunta: por que se todas essas pessoas estavam sendo monitoradas pelo Rony Lessa, foi escolhida a Marielle Franco? Daí a gente pode voltar ali para a reportagem, Theo. Diz aqui no Metrópole, uma hipótese avançada por quem acompanha o caso é que, na equivocada visão dos mandantes do crime, o assassinato de Marielle seria mais facilmente esquecido por ela ser mulher, negra e da periferia. Tá aí. Eu vou pedir aqui para Thaís, que está aqui acompanhando a gente. Thaís, o que você acha dessa justificativa aí, de que seria esquecido mais fácil por causa do perfil da Marielle? Você acha que pode ter alguma relação com isso? Nossa, que triste, né? Essa argumentação é muito triste, assim, por constatar realmente esse recorte de classe que existe, obviamente com a Marielle sendo uma mulher negra, enfim. Mas, acima de tudo, as pautas que ela defendia, né? Eu acho que o que eles não contavam era a força desse movimento e o que existia por trás, assim, realmente, dos afetos que ela gerava através dessas políticas que ela sempre defendia. Perfeito. E a gente também está aqui com a deputada federal Fernanda Melchiona, né, que é do PSOL, partido a qual estava a Marielle Franco. Fernanda, o que você acha disso aí, dessas outras possíveis vítimas aí que estavam sendo monitoradas e como a atuação delas no partido, no Rio, e também dessa justificativa para ter a Marielle como a vítima? Infelizmente, Sofia, eu acho bem possível, né, que tenha uma combinação de um crime de milícia com violência política de gênero, escolher entre os alvos de um partido combativo e que enfrentou, né, e segue enfrentando, né, as milícias, porque, né, nós seguimos essa luta no Rio de Janeiro, mas entre os alvos dos integrantes desse partido, escolher uma mulher negra, enfim, né? Então eu acho que é uma combinação de coisas muito graves, assim, né? Primeiro, a própria questão da milícia, que eu sempre achei que tivesse alguma relação com, né, digamos, a hipótese antes da investigação andar. A gente teve que derrotar o Bolsonaro na eleição para ter um governo, né, que quisesse investigar e, ao mesmo tempo, ter tranquilidade para federalizar e garantir que houvesse as investigações. Então, 6 anos depois, né, os mandantes são pessoas que têm um histórico de envolvimento com as milícias no Rio de Janeiro, né? O inquérito tem mais de 70 páginas mostrando esse envolvimento da família Brazão com as milícias no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, além das milícias, desse tentáculo no legislativo,
enfim, e essa força política que eles têm localmente e esse envolvimento com a milícia, a própria Polícia Civil, né? A gente sabe que as milícias têm esses tentáculos no Estado, né? Que não existe milícia sem Estado, sem agentes do Estado e essa corrosão, né, do Estado junto com o aparelho criminoso, digamos assim. Agora, foi uma gravidade a saber que o chefe da Polícia Civil, o Rivaldo, era o comandante da obstrução, né, e parte dos mandantes na prática, né, que a investigação trouxe à tona. E agora essa matéria falando, no inquérito fala da motivação, a questão da regularização, que não era regularização, né, que era demarcar territórios para as milícias, não eram ocupações de pessoas que foram lutar pelo direito à moradia e estão batalhando para gravais, eram territórios controlados pelas milícias, que eles devem ter feito empreendimentos, prédios, e que queriam regularizar e achacavam as pessoas, né? Achacavam o povo pobre que tinha que pagar para a milícia, sem sombra de dúvida, uma série de serviços. Então, essa é uma das hipóteses, junto com o tema das milícias e o enfrentamento nosso, para concluir, ao tema das milícias é muito longo. Quando teve a CPI das milícias comandada pelo Marcelo Freixo, ele era do PSOL e, bom, né, enfrentou junto com a Marielle, que era parte da assessoria do Marcelo, e junto com várias lideranças, movimentos sociais, essa CPI que chegou a vários políticos, enfim, chegou no braço econômico, enfim, eu acho que indiciou 400 pessoas na época. E depois disso, esse envolvimento nosso, essa luta do partido, seguiu, né? Seguiu. Tanto é, agora o Tarcísio Mota está lançando uma plataforma onde tem milícia, não tem jogo, porque a gente segue enfrentando, né? Essas organizações criminosas que cresceram no Rio de Janeiro depois da CPI do Marcelo pela não só a inação do Estado, né, conivência em muitos casos, enfim, né, o Brazão era secretário do país mesmo sabendo do envolvimento com as milícias, não do envolvimento no assassinato da Marielle, que veio depois, mas dessa história do Brazão, digamos assim, né, ele foi demitido recentemente lá e os indicados dele também. E desse envolvimento, então, essas 4 buscas: Isabela, Tarcísio, Chico Alencar, Tarcísio Mota, Chico Alencar e a própria Marielle, e eu acho que lamentavelmente, aí combina a violência política de gênero e a questão de que achavam que ia ter menos comoção ou menos... ia ser esquecido mais facilmente, como tu bem falaste, Sofia, né? Por ser mulher, por ser negra, por ser da favela, enfim, enfim, 24 horas depois, milhares de pessoas ocuparam as ruas, foi uma comoção, certamente os algozes da Marielle, os assassinos não esperavam, né, o tamanho da luta que foi feita em defesa, em memória e por justiça para ela, mas eu acho que, infelizmente, essa hipótese pode ser bem real, dessa combinação perversa entre milícia e violência, né? E a escolha da figura pública do pessoal pelo gênero, pela raça e pela classe. Perfeito, perfeito. E essa própria estrutura da milícia é uma estrutura bastante interessante, né? Que eu estava lendo aquele parecer da Polícia Federal sobre o caso Marielle, e eles se referem à milícia como um estado paralelo. Mas eu fiquei pensando, até que ponto é o estado paralelo, até que ponto é o próprio Estado, né? Porque a gente está falando de policiais, bombeiros, de políticos, de gente dentro do judiciário, tudo atuando aí dentro dessas milícias. E isso realmente leva a gente... E o caso da Marielle deixa bem claro isso com aí os 3 possíveis mandantes aí são um político, né, deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é ex-deputado estadual, e o ex-chefe aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como é que fica para a gente enfrentar essas milícias quando a própria estrutura do Estado está sendo usado como parte dela, né? Thaís, o que você pensa sobre isso? Penso na analogia que a gente sempre pode fazer, porque geralmente a gente pensa nos mandantes e nos líderes e nos coordenadores de toda a operação, mas ao mesmo tempo a gente também tem as pessoas que são obrigadas a executar aquilo como parte do trabalho dela, né? Então sempre vou pensar por esse lado também de como acaba essa própria
normativa do trabalho, forçando as pessoas a terem que executar coisas que vão contra os princípios e valores delas, e às vezes até cometerem crimes como parte desse aparato como um todo. Eu acho lamentável. E, Fernanda, como que você vê, aí, você que aí também faz parte aí da estrutura do Estado, como uma deputada federal, como você vê para resolver isso? Primeiro, você concorda com essa minha visão, que eu não... que é minha opinião, eu queria saber se você concorda de pensar na milícia como parte do Estado, né? E como que a gente poderia enfrentar isso? Eu acho que é parte do Estado degenerado já, né? A expressão da, da corrupção e da violência entranhada como modus operandi de um Estado criminoso. Porque, claro, eu como marxista enxergo o Estado como né, um aparelho, um órgão de classe, de uma classe minoritária para manter os elementos de coerção e consentimento, né, como diria o Gramsci, com relação a esse estado das coisas. Claro que a gente tem postos avançados, que a gente conquistou com muita luta e muitas liberdades democráticas a possibilidade de ter partidos da classe, de ter representações, mas apostando na ideia de construir mobilização e outro Estado, lógica, de outro tipo, digamos assim, né? Apostando na mobilização, enfim, né? Porque isso como definição do Estado enquanto Estado. E no caso das milícias, é a combinação desse Estado putrefato, né? Olha o Estado que chegou, o Estado do Rio de Janeiro, vários ex-governadores presos, várias relações criminais, criminosas, né, com elementos como é que a gente diz, não é milícias locais, grupos locais, teve escândalo envolvendo transporte, escândalo envolvendo... E as milícias surgem numa combinação, né, desses vários tentáculos do Estado como uma forma de controle territorial do território. E tu vai lembrar, né, Sofia, lá atrás, se bem que tu é jovenzinha, essas pessoas... os políticos, dos partidos do regime, aquela época existia extrema-direita, mas estava quietinha, positivava as milícias como uma forma de ter uma segurança comunitária, quando na verdade se tratava de organizações criminosas, como tu bem falaste, com policiais, com vários agentes do Estado, com um monte de político que ou a pessoa pagava uma segurança que era feita pela milícia, ou a milícia lá quebrava o comércio dela e matava a pessoa, ou a pessoa pagava o gás, ou pegava o transporte da milícia ou não saía, e isso ainda funciona em vários pontos. Ou vota no candidato da milícia, ou, enfim, né, ou faz campanha, ou é espancado, violentado, enfim. Isso mudou quando sequestraram aquela jornalista do jornal O Dia, quando teve denúncias em relação às milícias, e aí a CPI desnudou isso. Depois teve o filme Tropa de Elite 2, que desnudou e mostrou que as milícias são parte do próprio sistema, né? Então, eu concordo com a tua definição. Claro que a gente precisa, e por isso a gente sempre falava, a luta por justiça para Marielle Franco e o Anderson Gomes, que acabou vitimado junto com ela, é uma luta, claro, por resposta para os familiares, para a dona Marinette, para o seu Toninho, para a Mônica, para a Aniele e para todos os Loiara, mas também para os companheiros como eu, companheiras de partido, mas é sobretudo pelo Brasil, né? Porque não ter justiça no caso Marielle seria um salvo-conduto para, enfim, para o bang bang se instituir na política brasileira, né? Para a gente ter uma impunidade para um crime político como esse e aprofundar uma lógica de, enfim, de potencialização mesmo desses grupos paramilitares que na prática são as milícias, sabe? Então, a luta por justiça para Marielle também tem esse elemento de trazer... Imagina, o chefe da Polícia Civil, que é quem tem comandado o Estado do Rio de Janeiro, não é? A Delegacia de Homicídios está vindo à tona agora, estava comprometida com as milícias, então não investigava crimes envolvendo milícia. Olha o que o povo do Rio de Janeiro passa. Porque a Marielle foi uma vítima que teve uma repercussão internacional e, claro, a luta dela, a luta de justiça para ela é fundamental, inclusive para ter justiça para os outros casos, né? Mas imagina quantas outras vítimas as milícias não fazem.
de moradores, de comerciantes que não querem pagar, de alguém que tenta sair do crime e aí a milícia mata. Então, são organizações extremamente violentas, né? E isso é evidente que é fundamental redobrar a luta contra as milícias, porque, Sofia, enquanto a gente está falando, né? Teve a CPI, indiciou 400 pessoas, alguns deputados perderam mandatos, vereadores na época, acho que foram mais no indiciamento. Se fez uma série de recomendações, e o que se tem de lá para cá, nesses 12 anos que passaram, 13, é que aumentou as milícias no Rio de Janeiro, não diminuiu. Que a política de diminuir, por exemplo, o básico, como é que tu tira dinheiro do crime organizado, acabando com o poder econômico, o básico do básico. Nada disso aconteceu, ao contrário, tem mais poder econômico. Bom, não só segue na política, como tinha o secretário do prefeito, certamente vários indicados né, dessa turma, dessas organizações em outras esferas, como o governo, e, enfim, e outros órgãos do Estado, como tu falaste, polícia, judiciário, etc. Então, é extremamente grave, né? É extremamente grave e é uma luta da nossa geração também. Perfeito, perfeito. E agora é não perder essa janela de oportunidade, né? Que foi criado com o caso Marielle, tudo isso está vindo à tona, a gente não pode perder essa oportunidade de continuar, né? Não deixar isso acabar. Mas é Até porque isso. Isso é justiça para ela também, né, Exato. Sofia? Isso é justiça para ela também, né? Lutar por justiça para ela, além de prender os mandantes e condenar, porque essa luta está recém começando, mas é debelar as organizações criminosas por trás, né, dos mandantes. Exatamente. Eu acho que sobre esse assunto era isso. A gente ainda tem mais um assunto para conversar aqui hoje com a Thaís e com a Fernanda, mas isso vai ficar para outro corte. Por enquanto, encerramos esse aqui.